Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexander Vinícius de Souza Justiniano, falo da Universidade Estadual Paulista, Unesp, sou mestrando aqui na Unesp do campus de Bauru, da Faculdade de Engenharia de Bauru, meu mestrado é em Engenharia de Produção e venho mostrar a vocês um trabalho que desenvolvemos nesse ano de 2025, um artigo denominado como Mobilidade Sustentável, Mapeamento das Barreiras da Descarbonização. O artigo foi escrito pelos autores Alexander, eu, da Universidade Estadual Paulista Unesp, Tatiane, representante das Faculdades Integradas de Bauru, Fernanda Delgado, da Unesp, professor João Rojas Luiz, da Unesp, e a professora Bárbara Bezerra da Unesp também. Bom, no artigo trazemos a questão do Acordo de Paris de 2015 e suas metas climáticas que nele aborda. Trazemos também a questão, um dado importante, que o setor de transporte é o segundo maior emissor relacionado a energias de gás carbônico. Complexidade da descarbonização, né? Então, as barreiras regulatórias, as tecnologias financeiras e sociais, e também a necessidade de abordagem sistemática multissetorial, no objetivo de estudo. Então, a gente focou no objetivo de mapear e categorizar então, as principais barreiras da descarbonização do transporte, quantificar os impactos em emissão e metas da sustentabilidade, e utilizamos com tudo isso o método de revisão sistemática da literatura, mais uma análise bibliográfica. Diferencial teórico, então, tecnologias emergentes, então, hidrogênio verde e os recursos. Trazemos também a questão da mobilidade elétrica, então, desafios de infraestrutura e cadeia de suprimento, como a questão da política pública, trouxemos a regulação, os financiamentos e as governanças, como eles são impactados. Fatores sociais, trouxemos como a aceitação pública. Então, se esses processos de descarbonização são aceitos pela população e a percepção da justiça ambiental em relação a isso também. Nos processos sistemáticos, trouxemos a integração da ciência, do governo e do setor privado. Utilizamos duas principais metodologias. Uma delas foi a revisão sistemática. Então, seguimos o padrão de revisão sistemática da literatura, seguindo o padrão Prisma, o modelo Prisma de revisão sistemática da literatura, que é aceito internacionalmente. Utilizamos duas bases de dados e foram as maiores bases de dados conhecidas pela engenharia de produção, Scopio e Web of Science. Utilizamos também como critério de inclusão artigos editados por pares e artigos em inglês. Utilizamos a seleção de duas etapas, então foi analisada primeiro o título, resumo e palavras-chave, e depois foi feita uma análise completa dos artigos e foi feita a classificação das barreiras em categorias. Parte da metodologia foi feita uma análise bibliométrica, então foi utilizada a ferramenta Glossword. A técnica foi feito um mapeamento de rede de concorrência das palavras-chave dos artigos que foram selecionados e que foram feita a leitura completa. Então, foi identificado clusters temáticos que eu vou trazer nos resultados. E foi feito também um auxílio à análise qualitativa da revisão sistemática da literatura. Então, para resultados, trouxemos o processo do protocolo PRI. Então, foram identificados 951 artigos nas duas bases de dados, foram excluídos e duplicados 303 artigos, foram analisados por título, resumo e palavras-chave por dois pesquisadores, 648 artigos. Desses 648, não tiveram dupla aprovação 603 artigos. Foram analisados, então, na sua integralidade, para a identificação das barreiras, 45 artigos, do qual foi feito o desenvolvimento por três autores em simultâneo e que ficaram analisando para 15 artigos cada um. Nos artigos, trouxemos a questão da categorização em barreiras sociais, políticas, tecnológicas, de infraestrutura e econômica, no qual foi demonstrado no mapa mental abaixo. A questão das barreiras sociais e comportamentais, trouxemos a questão da resistência pública ao transporte coletivo, de veículos eletrônicos, a falta de conscientização sobre tecnologia sustentável, hábitos e estilos de vida, e questão de ansiedade sobre a autonomia dos veículos elétricos. A barreira política e regulatória, trouxemos a falta de políticas consistentes e claras, incentivos fiscais insuficientes, barreiras comerciais e internacionais e a questão de governança global. A questão de barreiras tecnológicas, trouxemos a questão de baixa maturidade tecnológica e fluxo de hidrogênio, problemas de eficiência energética, limitações de reciclagem de bateria e desafios na integração com redes elétricas. A questão de barreiras de infraestrutura, trouxemos a questão de falta de infraestrutura para combustíveis alternativos, estações de recargas insuficientes no país, modernização do transporte urbano necessária e a falta de métricas comparáveis para a descarbonização. Em questão de barreiras econômicas, trouxemos a questão de custos elevados das alternativas sustentáveis, necessidade de alto investimento em pesquisa e desenvolvimento de infraestrutura, apoio financeiro insuficiente para a inovação e custo de manutenção e reciclagem de veículos elétricos e turbinas. Para a questão da discussão, trouxemos uma questão de interação complexa entre as barreiras, então foram analisadas e identificadas muitas barreiras, teve uma resistência social e uma ausência de políticas claras. Limitações tecnológicas e infraestrutura também é uma questão que falta para o desenvolvimento dessas barreiras em questão da descarbonização, o alto custo que dificultam a viabilidade e a necessidade de esforços coordenados multissetorial. Aqui trouxemos a questão de clusters bibliométricos. Então foram feitos a questão de identificação de clusters por palavras-chave identificadas nos artigos, a questão do cluster bibliométrico, então, ficou em questão de cluster 1, políticas e tecnologia da descarbonização, cluster 2, suprimentos e cadeia de energia limpa, cluster 3, inovações técnicas e operacionais, cluster 4, logística sustentável e avaliação do ciclo de vida, cluster 5, hidrogênio sustentável e cluster 6, mobilidade urbana. Na conclusão, trouxemos a questão que para a descarbonização exige uma abordagem multidimensional, existem barreiras sociais, políticas, tecnológicas, infraestruturais e econômicas, a necessidade de políticas públicas eficazes e incentivos, há necessidade também de investimento em inovação e infraestrutura, é necessário o engajamento da sociedade, porque é fundamental para a mitigação dessas barreiras. Agradecemos por assistir nossa apresentação e esperamos contribuir cada vez mais para a ciência.